Senhor nosso Deus e Santo Pai, graças te damos por esta noite em que aqui nos encontramos para te cultuar e te adorar. Recebe, ó Pai, nosso louvor e adoração, nossas vidas, e agora vem a nós, em teu Santo Espírito, ó Pai, transmitir-nos a tua palavra, falar, meu Deus, ao íntimo dos nossos corações, chamando-nos a uma vida mais santa, a um coração mais rendido a ti, Senhor. Que sejamos tomados de amor por ti, Senhor, e que com base nisso busquemos uma vida reta e santa no presente século, ó meu Deus, e a aspiração da vida maior no mundo vindouro. Assim te pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos nessa noite abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Eu peço toda a atenção à palavra nesse momento. Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 26. Evangelho de Marcos, capítulo 14 e versículo de número 26. Diz assim a palavra de Deus: E tendo cantado o hino, aqui refere-se a Jesus, saíram ele e seus discípulos para o monte das oliveiras. Podeis assentar. Meus irmãos, nessa noite eu escolhi como tema desta mensagem o crente e a música secular. Qual a atitude do crente com relação à música mundana? Aqui nós vemos a importância que tem a música. Jesus instituiu a ceia, é o que está nos versículos que são anteriores a este que lemos, dizendo: representar o pão partido, seu corpo traspassado, o suco da uva, representar o seu sangue. Falou ele da certeza de que reencontraria em glória no futuro os discípulos para o terem à sua mesa celestial. E então diz a Bíblia que ele cantou um hino. Os intérpretes da Escritura entendem que este hino era um salmo, um dos salmos da Bíblia, que era cantado por ocasião da Páscoa. Então Jesus cantou um hino e depois os discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. Este é o único momento em que a Bíblia fala de Jesus cantar um hino. E este hino é um hino a Deus, é um salmo de adoração. Portanto, se Jesus é o nosso modelo, eis aqui o que ele nos deixou para segui-lo, um hino de adoração a Deus. Antes de eu falar sobre a nossa atitude para com a música mundana e secular, matemáticos, e ela é como se fora uma música científica. Não é muito acertado o termo, porque música não é ciência, é arte, mas é uma música feita para atender a certas exigências e agradar aos ouvidos e aquietar o espírito. Este tipo de música não estaria enquadrada no que eu vou falar ao longo dessa mensagem como sendo uma música mundana. Embora digo-vos que a música clássica em muito foi influenciada pela música sacra, pela música religiosa.
Muitos dos que compuseram músicas clássicas tiveram entre elas, muitas vezes sendo a maioria, músicas sacras, músicas religiosas. Handel, Bach eram inclusive evangélicos e compuseram muitos hinos, muitas músicas para adorarem a Deus. E se não tenho uma objeção maior à música clássica, eu, porém, recomendo que se prefira a música clássica sacra, porque preenche o requisito de se ter uma música plenamente artística e ainda a possibilidade que devemos sempre buscar de glorificar e exaltar a Deus. Porém, também faço preliminarmente essas observações. Uma música mundana poderá muitas vezes ser agradável aos ouvidos. Deus é o autor da música na medida em que é o autor dos sons. Claro que nem toda música é de Deus. A Bíblia fala no Velho Testamento em música de Deus, indicando que a música pode ser também humana ou até diabólica. Os sons, todos eles vêm de Deus. A combinação dos sons pode ser fruto de uma inspiração divina, de uma habilidade humana ou até de uma inspiração diabólica. Nós podemos asseverar isso com firmeza. Alguns têm dito toda música é de Deus. A expressão está equivocada. Todos os sons são de Deus. A maneira como se organiza os sons nem sempre é de Deus. O rock, por exemplo, mais violento, é uma forma de organizar os sons que nós não podemos dizer que teve a inspiração divina. Em muitas tribos se encontrou ritmos como aqueles que são utilizados pelo rock mais intenso, que serviam para invocar espíritos demoníacos, ainda que nada fosse cantado em forma de letra, mas somente os sons eram exibidos. Já se constatou que a violência de muitas músicas rock desperta uma droga natural no cérebro. E esta droga despertada no cérebro cria uma certa satisfação momentânea e a pessoa fica querendo uma droga mais forte e então vai não mais para uma música rock, mas para uma droga efetiva, para a maconha, para a heroína, para a cocaína. Por isso tantos roqueiros são drogados, porque o rock mais intenso é uma iniciação ao mundo das drogas. Então queremos dizer isso, nem toda música nós podemos dizer que é relacionada a Deus como tendo a sua origem, ou mesmo o homem, enquanto homem criado à imagem e semelhança de Deus. Pode haver uma inspiração diabólica. E muitas músicas que não são cristãs, mas são fruto da habilidade humana, não as atribuo a Satanás, são fruto da habilidade humana enquanto ser criado à imagem e semelhança de Deus, nos são agradáveis aos ouvidos. Se estamos passando pela rua e uma dessas músicas estão soando, se isso nos causa um certo prazer, não devemos nos sentir culpados por isso. Afinal de contas, Deus deu habilidades artísticas aos homens. E eles então podem fazer músicas que sejam harmônicas e agradáveis ao ouvido. E portanto nós não devemos nos sentir culpados pelo simples fato de nos serem agradáveis. Não devemos tapar os nossos ouvidos numa ocasião como essa, como que repudiando o prazer
que elas podem nos propiciar naquele momento efêmero, temporário em que estamos passando, e elas estão sendo tocadas, desde que a letra não seja ofensiva. Podemos até ouvir músicas seculares mais antigas que nos causem um prazer enquanto as ouvimos, coincidentemente, passando na rua, estando na casa de alguém, porque elas nos lembram de fatos passados. Nossa memória relaciona aquelas músicas a acontecimentos familiares, a nossa infância. E nós, assim, as escutamos com um certo prazer, porque fazemos associações com momentos que nos foram bons no passado. Mas uma coisa é você estar no lugar, ouvir estas músicas, sentir este prazer momentâneo. Outra coisa é você fazer um cultivo dessas músicas. Você ouvi-las habitualmente, fazer aquisição dos CDs e ficar ouvindo como sendo a música que você coloca para si mesmo. Meus amados irmãos, sempre que há o melhor e o pior e preferimos o pior, pecamos. Como eu estou dizendo, se eu estou num lugar onde eu não tenho administração daquele lugar, estou num evento, numa coisa, ouço uma música dessa, eu devo sentir prazer, não devo tapar os ouvidos. Mas aquilo que eu coloco atualmente para ouvir, aquilo que eu faço aquisição para que seja objeto de apreciação minha, é aquilo que eu prefiro sobre outras coisas. Então, para que seja objeto de apreciação minha, é aquilo que eu prefiro sobre outras coisas. E aí onde eu devo preferir músicas cristãs. E até digo-vos que devo não apenas ouvir músicas que adorem a Deus, que falem do Senhor, que o glorifiquem, mas músicas condizentes com essa adoração. Há muita música que se passa por evangélica, que tem uma letra religiosa, mas uma combinação de sons que não é adequada ao que está sendo dito. Músicas com ritmos de forró, de samba, que agitam o corpo, que provocam um balanço corporal quando o que está sendo dito na letra é uma coisa gloriosa. Há uma incompatibilidade entre música e letra, e de fato a letra está sendo sufocada, está sendo vulgarizada por aquele estilo de música inapropriado para um ato de adoração. Cabe ao crente, portanto, não apenas ouvir a música realmente que adora a Deus, mas procurar que esta música seja condizente com o ato de adoração. Então, vamos ver nessa noite, à luz da Bíblia, que a música que devemos ter diante de nós é a música cristã, a música de adoração a Deus. Me preocupou falar sobre isso por uma coisa muito simples. Recentemente, um amigo que é de uma igreja evangélica publicou um livro. Eu tive acesso à leitura do seu livro, ele me enviou preliminarmente por e-mail para que eu pudesse ver. E eu vi no teor do livro muitas citações de músicas mundanas. Ele fazia um aproveitamento do sentido para a fé cristã. Mas eram músicas de grupos populares, muitos deles roqueiros. E não era condizente com a fé citar aqueles músicos, citar aqueles cantores. E a citação constante me alimentava a desconfiança de que aquela pessoa estava de fato cotidianamente ouvindo aquelas músicas. De outro modo, não haveria aquelas citações tão constantes.
Tenho visto pela internet, particularmente calvinistas, rigorosíssimos na defesa de sua própria doutrina, aparentemente zelosos, que criam uma imagem pelo zelo com que defendem suas doutrinas, que são fiéis, que são pessoas interessadas na pureza do Evangelho, que equivocadamente confundem com o calvinismo, que ao mesmo tempo compartilham vídeos de cantores mundanos, muitos deles roqueiros. Será que um crente pode cultivar este gosto musical pela música mundana? Alguns dizem assim: pastor, nós usamos roupas que os incrédulos fazem. Muito embora a nossa roupa não seja igual àquela que o incrédulo prefere. Nós temos microfones que usamos na igreja, que são os incrédulos que fazem. Por que é que nós não podemos também nos deleitar na música que o incrédulo produz? Cultivar o gosto pela música do incrédulo? Meus amados irmãos, a música é diferente de um objeto. Um objeto, ele não exerce poder sobre nós. Nós é que temos poder sobre um objeto. Mas a música, ela tem o poder da fascinação. Ela faz com que nós fiquemos envolvidos com ela, de maneira que ela nos absorve no assunto de que trata. Às vezes você nem é tão reflexivo para estar pensando no que diz a música na sua letra, mas está entrando no seu inconsciente. A música tem um poder de absorção e de fascinação, por isso que ela é usada na adoração a Deus. Porque ela tem o poder de fazer nossa mente se fixar naquilo que estamos cantando. Os irmãos já repararam que muita gente, enquanto eu estou pregando, fica distraída, mas enquanto está cantando fica mais concentrada, porque a música tem o poder de fascinar. Enquanto que uma pregação, que não é musicalizada, exige daquele que a ouve uma autodisciplina maior para estar disposto a ouvir. Mas a música fascina, ela faz você ficar absorvido naquele assunto. E o assunto da música mundana, ou não é um assunto compatível com a palavra de Deus, ou mesmo sendo compatível, ela faz você desviar a sua melhor atenção para coisas secundárias. De uma maneira especial, a música de hoje é vulgar, porque usa termos eróticos. A música mundana, secular, mesmo aquelas que parecem mais decentes nos dias atuais, elas trazem uma ênfase no romantismo, na relação homem e mulher, que você percebe nas entrelinhas que o cantor estava imaginando um ato sexual, que ele não imagina o casamento ou o compromisso de uma vida para sempre, para consagrar aquele tipo de amor romântico que ele propaga na música. E se você começa a cantar este tipo de música, a apreciá-la, você termina se inclinando para os valores ou desviando sua atenção de assuntos mais importantes, porque a fascinação da música lhe faz ir na direção errada. Mas eu não queria hoje aqui ficar só nas minhas palavras. Vamos examinar a Bíblia Sagrada. Quando vejo muitas vezes os que defendem o cultivo da música mundana entre crentes falarem, percebo os que buscam argumentos lógicos, filosóficos, se perdem em elucubrações. A verdade que vem de Deus é o está escrito vindo de Deus. Então vamos examinar as Escrituras Sagradas.
Lá em Gênesis, eu podia aqui até entrar num assunto que não vou tratar, mas a Bíblia diz no Velho Testamento que Satanás liderava o louvor a Deus no céu, antes de cair. E ele exatamente caiu porque ele, conduzindo os outros anjos à adoração, desejou que a adoração viesse para ele próprio. Raciocinou assim: por que devo eu mover essa orquestra para outros se eu posso trazê-la para mim? Satanás foi o primeiro a perverter o sentido da música, a desviá-la de seu propósito, que é o de adorar a Deus. Portanto, ele tem grande interesse em desviar crentes do foco pela fascinação da música mundana. Mas vamos ver a coisa à luz do mundo humano mesmo, o que a Bíblia Sagrada diz. Em Gênesis, vamos ler no capítulo de número 4, a partir do verso 17. Gênesis 4, 17 fala da descendência de Caim. Caim, lembrem-se, foi aquele cujo sacrifício não foi aceito por Deus, enquanto que o de Abel, seu irmão, servo do Senhor, foi aceito. Ele irou-se contra Abel, o matou, tornou-se o primeiro homicida. Lá em João a Bíblia diz que Caim era do maligno, e a descendência de Caim é chamada de filhos dos homens, para distinguir um outro grupo sobre o qual haveremos de falar, que é chamado os filhos de Deus. Em Gênesis capítulo 4, a partir do 17, diz: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Por que a descendência de Caim, diferentemente da descendência de Sete, sobre a qual irei falar, não é chamada de os filhos de Deus, mas os filhos dos homens? Porque o termo homem vem de humus, que quer dizer terra. A descendência de Caim viveu no mundo horizontal, não ergueu seus olhos ao céu. Note, Caim fez uma cidade, e ele atribuiu o nome da cidade ao seu filho, Enoque. Esse Enoque aqui não é aquele que andou com Deus e foi trasladado, é outro Enoque, da linhagem de Caim. Note, Caim quis homenagear o filho, dando à cidade que constituiu o nome do filho. Se fosse um crente, iria dar um nome que glorificasse a Deus. Como Jacó, que ao acordar de seu sonho chamou o lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. Como Samuel, que pôs uma pedra e chamou a Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas ele deu o nome de seu filho, ele quis homenagear o seu filho. A descendência de Caim é voltada para o humus, para a terra, para o temporal. E diz aí o versículo 18: e a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. Foi o primeiro caso de poligamia da história. A geração de Caim é a geração que perverteu o casamento. Ele foi, Lameque, o primeiro bígamo. Tomou para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Notemos, a geração de Caim inventou instrumentos musicais, mas não inventou instrumentos musicais para com eles glorificar a Deus. Eles pensaram em instrumentos musicais para o seu entretenimento, para a sua diversão, para cantarolar o seu apego ao temporal, ao efêmero, não para glorificar a Deus. Agora vejamos a geração de Sete. Quando Caim matou Abel, Deus disse que no lugar de Abel daria a Adão e Eva um outro filho, que também serviria a Deus como Abel servira, Sete. E
7, meus amados irmãos, foi aquele de quem veio Enoque, que foi trasladado, andou com Deus, portanto viveu na vertical, e foi arrebatado ao céu. Da linhagem de 7 veio Noé, cuja família e ele próprio escaparam ao dilúvio. A geração de 7 encontrou os servos do Senhor e foi chamada de os filhos de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis 4, 25 e 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Enquanto a geração de Caim procurava criar cidades e fazer um nome, criava instrumentos musicais para o seu entretenimento, a geração de 7 adorava a Deus, invocava o nome do Senhor, se dedicava ao culto ao Deus Todo-Poderoso. Vamos ver o que a Bíblia diz em Salmos. Aliás, nesse livro de Salmos nós vemos o propósito da música, que é o de adorar a Deus. E eu quero dizer aqui uma coisa nessa noite. O propósito dessa mensagem não é simplesmente de lhe reprovar por estar ouvindo música mundana e fazer você decidir ouvir música cristã e cultivar o gosto pela música de adoração a Deus. Sabe por que não é só isso o meu propósito? Só esse? Porque, meus amados irmãos, a Bíblia diz que nós devemos louvar a Deus com satisfação, com alegria. Então eu não estou aqui de maneira legalista, dizendo o seguinte: deixa eu ouvir música mundana, mas você está gostando de ouvir. Eu queria tanto ouvir, mas o pastor disse para eu não ouvir, eu não vou ouvir. Agora eu vou... Me renova, me transforma. Porque, meus irmãos, eu não vou aqui apenas dizer: você deve louvar o Senhor, sua música deve ser de adoração. Eu vou aqui lhe dizer: faça isso com alegria, faça isso com festividade. Isso você não pode simplesmente por uma resolução fazer. Você tem que ser avivado por Deus. Deus tem que fazer uma obra na sua vida, e para isso você tem que cair contrito aos pés do Senhor. Salmo 40 diz assim, a partir do verso 1: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Nós tem que haver uma experiência. O Senhor me tirou de um charco de lodo e perdição. O Senhor me tirou da lama. O Senhor me tirou do pecado. Ele pôs os meus pés sobre a rocha. Se você não tiver essa experiência, de nada adianta. Se não tiver esse novo nascimento, de nada vale. Mas olhe mais o que a Bíblia diz. O salmista diz: o Senhor pôs na minha boca. Não é você simplesmente decidir cantar, é o Senhor colocar na tua boca, é o Senhor encher o teu coração, de maneira que saia este hino. Um cântico novo, um novo cântico. O cântico do crente não é igual à música mundana, é um novo cântico, é diferente. Música mundana, irmãos, e a música verdadeiramente evangélica são completamente diferentes. Houve tempo na história em que a igreja era tão influente na sociedade que até a música secular tinha estilo religioso. Louvado seja Deus por esse período aí. Mas agora nós estamos no inverso. O mundo está tão influente na igreja que até a música da igreja está ficando mundana. Mas Deus nos deu um novo cântico. O nosso cântico é novo.
um hino de louvor ao nosso Deus. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz lá em Salmo 95. A partir do versículo de número 1. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Note o convite, vinde, jubilemos, cantemos ao Senhor. Versículo 2, apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre os deuses. Meus amados irmãos, quem está fazendo isso não tem tempo para outra música. Salmo 96, versículo 1, cantai ao Senhor um cântico novo, aleluia. Cantai ao Senhor toda a terra. Isso tem que ser feito, irmãos, com fervor. Versículo 7, dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Versículo 11, alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que há nele, e então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Aleluia! Lá no final, no último salmo, a Bíblia diz, tudo que tem fôlego louve ao Senhor, mas aqui diz mais, diz que a terra, o céu, os bosques, as árvores, que tudo louve ao Senhor e exulte no seu nome. O Salmo 98 diz, versículo 1, cantai ao Senhor mais uma vez, um cântico novo, um cântico diferente, porque fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. Versículo 4, exultai no Senhor toda a terra, exultai, note, não é só cantar não, você tem que se alegrar em Deus, tem que fazê-lo com satisfação, exclamai e alegrai-vos de prazer, e cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. É para isso que existe a música, irmãos. É para celebrar a glória de Deus, celebrar a glória do Senhor, celebrar a glória do Senhor. Veja o que a Escritura diz, e esse versículo é taxativo, ele é esclarecedor. No Salmo de número 137, Salmo 137, a partir do verso 1. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Deixe-me contextualizar. Este salmo está falando dos hebreus, dos israelitas, sob o cativeiro babilônico. Foram desterrados, levados cativos, mas lá eles estavam sentindo saudade de Sião, onde estava o templo, onde havia o culto, onde tinha uma terra que Deus lhes prometera. Por isso que diz, junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Versículo 2, sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Ou seja, levados cativos à Babilônia e penduraram as harpas, não tinham mais ânimo de cantar, estavam sob o juízo de Deus, haviam pecado contra o Senhor, por isso estavam naquela situação. E se não fosse para louvar o Senhor, era melhor pendurar a harpa. Meu irmão, se não for para louvar a Deus, é melhor pendurar a harpa. Penduramos as nossas harpas. Versículo 3, pois lá aqueles que nos levaram cativos, os babilônios, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Note,
os da Babilônia, disseram: cantem aí uma música lá da terra de vocês, uma música de Sião, uma música de Israel. Aí, os da Babilônia disseram: cantem aí uma música lá da terra de vocês, uma música de Sião, uma música de Israel. Aí eles disseram: como é que nós vamos cantar em terra estranha? Um cântico do Senhor. Note, Sião só tinha cântico do Senhor. Os irmãos repararam? Eles não pediram para que eles cantassem um cântico do Senhor, pediram para que eles cantassem algum cântico da terra deles. Mas eles responderam: como nós vamos cantar uma canção do Senhor em terra estranha? Ou seja, em Sião só tem canção do Senhor. Aquele povo ali só tinha canção para Deus, irmãos. É como se alguém chegasse para um crente e dissesse: cante aí uma canção para nos alegrar aqui. O crente diz: não, eu só tenho canção de Jesus aqui, eu não vou cantar nesse lugar aqui mundano aqui para o divertimento de vocês, só tenho canção para o Senhor. Sião só tem música de louvor a Deus. Quer ver um salmo que conta quando Israel voltou da Babilônia? Israel se libertou do cativeiro e eles voltaram. Tem um salmo. Vamos ver aí o salmo de número 126. A partir do 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E como é que o cântico deles dizia? Vamos ver aí. Pelo cântico dá para saber. Pelo que os outros povos diziam, dá para saber o que é que eles cantavam. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Quando eles voltaram alegres, começaram a cantar, a música deles, ouvida pelos de fora, fez com que os de fora dizendo: rapaz, grandes coisas fez o Senhor por esses. Porque eles estavam cantando sobre o que Deus lhes havia feito. E eles disseram: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Vejamos agora Isaías. Isaías capítulo de número 5. Versículos 11 e 12. Acompanhe comigo. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes. E não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Os incrédulos gostam de música com bebida, já notaram? Não somente naquele tempo, mas hoje. É o copinho lá de cerveja e a música mundana. Ela é tão mundana que ela se sintoniza com esse ambiente. Eu duvido cantar uma música, cantar o Tu És Fiel lá dentro do bar, a estremecer. Cantar o Foi na Cruz. Mas eles gostam lá de cantar e beber. O ambiente do incrédulo é esse: banquete, bebida e música mundana. Tem alaúde, tem instrumento, mas note qual é a característica dessa música. Versículo 12. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinham lá nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, e nem consideram as obras das suas mãos. Essa é uma música que não fala da obra de Deus. É uma música que não celebra as obras das mãos do Senhor. Vamos continuar na mesma linha de Isaías. Vamos ver Amós, livro do profeta Amós. Amós, capítulo de número 6.
Note as três coisas que eu disse: banquete, vinho e música mundana. Música que não fala no Senhor, que não considera as suas obras. Amós 6, partido 4. Ai dos que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola, e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi. Sabe qual é a diferença deles e Davi? É que Davi inventou instrumentos musicais para louvar a Deus. Eles inventaram instrumentos musicais para as suas festas, para os seus entretenimentos, para as suas diversões. Olha a bebida aí, versículo 6. Que bebem vinho em taças e se ungem com mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Estão cantando lá, se entretendo, mas a música deles não expressa tristeza pelo pecado, pela ruína de José, como diz aqui. Ou seja, essa música aí é indiferente ao aspecto espiritual. Lá diz em Isaías, não consideram as obras do Senhor. Aqui diz, não se afligem com a ruína de José, estão só lá nas suas cantorias. É uma música indiferente às coisas espirituais. Mas eu quero que você preste atenção ao que há de semelhante entre Isaías e Amós. O que é que há de semelhante? Bebida e música, né? Música mundana para se divertir, que não fala em Jesus, não fala em Deus, não fala nas obras do Senhor. Uma música indiferente ao estado espiritual. E com vinho. Agora vamos ver como é que é o banquete do crente, que esse é o do incrédulo. Efésios, olha aí comigo. Vamos ver como é que é o do crente. Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo 18, ao 18. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Os incrédulos estão lá no botequim, bebendo, cantarolando, aquelas músicas que não falam do Senhor, indiferente à obra de Deus. E o crente, irmão, não tem nada de vinho. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É assim, irmãos, a reunião do crente em Jesus. Louvado seja Deus. Jesus cantou um hino para adorar a Deus, conforme nós lemos. Ele é o nosso modelo. Colossenses 3 diz assim no versículo 16. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Sabe o que é que isso quer dizer, meu irmão? Que o crente tem que falar é Bíblia. Tudo que ele fala tem que ter Bíblia no meio. Ainda que ele esteja até falando de um assunto secular, ele está falando de uma perspectiva bíblica. A palavra de Deus deve permear todas as nossas opiniões. Não tem negócio de crente que tem opinião pública na igreja e opinião acadêmica lá na faculdade mundana. Não, crente é crente até no inferno, embora não seja lá o seu lugar de destino. Aleluia, o crente é crente em todo canto, irmãos. Serve o Senhor em todo lugar. Eu como crente penso assim. Mas como não sei o que, eu penso de outro jeito. Não tem crente dividido não. Crente é inteiro. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós temos que ser crentes em todo lugar, por onde quer que formos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos
e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Vamos para Tiago agora. Tiago, capítulo de número 5. Veja como é que Tiago vê o nosso momento de alegria. Quando o crente está alegre, como é que Tiago acha que a gente deve fazer na alegria? Cantar a música aí do Chitãozinho Chororó? Cantar a música de Cantor Mundano? É isso que você deve fazer quando está alegre? Vamos ver o que é que Tiago diz. Tiago 5, versículo de número 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Tiago poderia estar dito: rapaz, você está alegre, cante aí uma música qualquer, mas cante louvores. Não passa pela cabeça de Tiago que um crente alegre vai cantar outra coisa. Ele vai cantar louvores. Meus irmãos, quem não gosta de louvar não gosta do céu. O céu não tem Chitãozinho Chororó, o céu não tem Cantor Mundano, o céu não tem nada desse povo não. Não tem roqueiro no céu não, só tem louvor a Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o céu. É lá onde nós vamos cantar eternamente. É lá onde nós vamos celebrar eternamente, crentes em Jesus. Apocalipse, capítulo de número 14. Diz assim a Bíblia Sagrada, a partir do versículo de número 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, os 144 mil judeus da grande tribulação. E em suas testas tinham escrito o nome de seu pai, e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como um cântico novo. O cântico é sempre novo, é diferente, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Apocalipse 15 agora, partido 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. O céu vai ser assim. Quando o mar vermelho se abriu, Miriam tocou os tamborins, mas ela louvou a Deus. Moisés cantou um cântico para Deus. Meu irmão, onde é que na Bíblia tem crente cantando música mundana? Cultivando gosto pela música mundana. Nós temos pessoas celebrando ao Senhor em adoração a Ele. Portanto, meus amados irmãos, vamos ser zelosos, vamos adorar o Senhor, vamos celebrar o Senhor. A minha mensagem não é só mude de música, é mude de coração, porque é como diz a Bíblia, o problema dos incrédulos, quando eles cantam música mundana e gostam dela, é porque eles não consideram as obras do Senhor, é porque eles não se afligem pela ruína
da cristandade. O problema deles está no coração deles. O nosso coração é outro. Vamos nos alegrar em Deus, vamos celebrar a Deus. O salmista parece que ele fica inquieto, irmãos. Ele fica inquieto porque ele louva a Deus, mas ele está achando pouco. Ele louva, mas está achando pouco. Aí como que ele estivesse chamando todo mundo: vamos lá, vocês também, tudo que tem fôlego aqui, louva o Senhor. Mas aí como que ele estivesse chamando todo mundo: vamos lá, vocês também, tudo que tem fôlego aqui, louva o Senhor. Mas ainda está pouco, ele quer mais zoada. Ele diz: agora as árvores, os bosques, os animais, todo mundo céu, terra, louve o nome do Senhor. O crente tem que ser assim, irmão. O crente tem prazer de ouvir glória a Deus. O crente quer ouvir o mundo todo estrondando e dando glória a Deus. Aleluia. Vamos viver na terra o treinamento da vida que vamos ter no céu. Vamos rever o nosso coração, nossas prioridades. Vamos prestar atenção àquilo que nos está fascinando. E vamos chegar à conclusão do salmista: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há outro a quem a minha alma deseja. Vamos ficar de pé. Eu li um artigo de um calvinista, ele dizendo o seguinte. Ele dizia assim: não tem nada demais crente ouvir música mundana, gostar de cantores mundanos, ficar ouvindo em casa e tal. Esse negócio de só ouvir música evangélica, só ter a música para adoração a Deus. Começou com os metodistas, eles disseram. Ainda bem que nós tivemos aqui as conferências metodistas recentes. Os metodistas na época do avivamento só queriam música para Deus. Aí os pentecostais herdaram isso. Mas nós temos que ser diferentes, contemporâneos. Esse negócio aí é muito restrito, coisa de fanático. Porque o calvinista quer ser intelectual, quer gostar de música popular brasileira. Mas eu quero é adorar a Deus, irmãos. Agora, uma coisa eles dizem certo. Eles dizem assim: tem música aí mundana que é muito melhor do que certas músicas evangélicas. Bem, então vai ouvir a música evangélica certa e não a mundana. Mas o que eles dizem é verdade. Pentecostal só canta música evangélica. Mas de que adianta? Você vai ver qual é a música evangélica que ele está cantando: é samba, é rock, é forró. Só a letra que é religiosa. Ou seja, ele está tendo a vida do mundo. Aí ele conforta na consciência: não é para Deus, mas ele está fazendo o que é do mundo. Nem nós queremos aqui, irmãos, a música mundana propriamente dita, nem nós queremos uma música religiosa que é uma imitação da música mundana com letra evangélica. Nós queremos um cântico novo. Um cântico novo. Tenha cuidado, crente, até com o tipo de música evangélica que você está ouvindo. Tem música evangélica que você está ouvindo que pode lhe estar criando vontade de ouvir a música mundana, porque é tão parecida que você está querendo ouvir a mundana. Cante aquela música evangélica que, se você gostar dela, você não gosta mais de música mundana nenhuma, porque não tem música mundana nenhuma parecida com ela. É um cântico novo. João Calvino disse, e é porque os calvinistas por aí querem mundanizar, né? Mas João Calvino disse: a música deve ser para Deus, e ela deve ter peso e majestade, deve ter peso e glória. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo
possa examinar e provar corações hoje aqui. Nesses dias que tivemos, ó Pai, em que rememoramos o avivamento metodista e cantamos hinos sacros tão belos, ó Pai, cujas letras evidenciam corações que te amavam com tanta profundidade, meu Deus, que ficamos comovidos por ouvir aquelas músicas, ó Pai, de pessoas que anelavam tanto para te agradar e te servir. Que possamos nós, Senhor da glória, voltar a este santo anelo, voltar, Senhor, a esta vontade maior de te amar, de servir ao Senhor, de viver para ti. Dá-nos, meu Deus, um coração aquecido, que nos alegremos em ti, que nos regozijemos em ti, que nos realizemos em ti, que tenhamos prazer em ti. Que o Senhor seja o alfa e o ômega de nossas vidas, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu pergunto se há alguém aqui que ainda não é crente e quer entregar a vida a Jesus. Se você quer tomar essa decisão, levante assim a sua mão. Eu quero orar por você. Se houver alguém hoje aqui, não perca esta oportunidade de entregar seu coração, sua vida ao Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Os que vão, o irmão Xerri que vai se batizar, o irmão Maurício já podem, não sei se já vieram para cá, mas podem vir já para se preparar para o batismo. Irmão Raimundo, vamos tentar aqui abrir, irmão. Veja lá ao abrir se não tem